Olá, meu nome é Johnny e eu quero primeiramente pedir desculpas que faz uns 15 dias que eu não posto um vídeo aqui, que devido a muito trabalho, feriado e tive uma viagem também. Então isso quebra um pouco a rotina, né? E também, o que é mais importante, eu quero agradecer aos últimos comentários dos meus vídeos. Nem todos comentários de apoio, né? Nem todos, mas isso para mim é indiferente. O que é importante é as pessoas colocarem suas opiniões ali, conversarem, falarem bem ou mal, né? Isso para mim começa a dar feedback, né? Meu canal é um canal muito novo e grosso modo não tem comentários, mas o último vídeo que eu fiz há 15 dias atrás já teve 6 comentários e eu fico feliz por isso, porque é um sinalizador, né, de que as pessoas estão interagindo. Isso é importante, porque inicialmente esse canal aqui, ele é um canal de opinião, mas que traz e que tenta trazer para as pessoas uma capacidade de abrir os olhos para enxergar minimamente a sociedade que vivemos. Nós não conseguimos, como humanos, ter clareza total do ambiente que vivemos. Pode ser até da sua casa, do seu bairro, da sua cidade, até do seu estado, muito menos do seu país, né? Nós não conseguimos ter essa percepção ampla. Poucas pessoas conseguem ter uma percepção um pouco mais aberta, mas uma percepção muito, muito ampla ninguém tem, né? Então, o que acontece? O meu objetivo aqui nesse canal é tentar ampliar um pouco mais, né? Falar alguma coisa que às vezes incomode, falar alguma coisa que às vezes vai contra, falar alguma coisa que às vezes vai a favor, mas reforça, né? Então esse é o objetivo. E quando as pessoas começam a escrever lá embaixo, nos comentários, até criticando, xingando, falando qualquer coisa, porque, entenda, isso aqui é um canal libertário, né? É um canal libertário, não é de direita e não é de esquerda, é um canal, é uma pessoa, é uma proposta de tentar enxergar a economia, a sociedade um pouco de fora, sabe? Sem paixões. Porque quando é mais ou menos assim uma relação homem-mulher. Quando você está apaixonado por uma mulher, no caso, né? Ou uma mulher por um homem, ou um homem por um homem, tanto faz. Quando você está apaixonado por um outro ser humano, na verdade, você fica cego aos defeitos do outro, porque você meio que funde a sua realidade na projeção do outro. Então, o que acontece? Você fica cego aos defeitos, aos problemas, aos erros que o outro comete. E quando a gente tem uma percepção, eu sou de direita, sou fiel, sei lá, seja quem for, Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Messias, né, o pai, né, que eu até esqueci o nome primeiro lá, o Jair Bolsonaro, ou sou de esquerda, adoro o Lula, ou seja quem for. Quando você se apega e acha que esses caras são perfeitos dentro da política, você acaba ficando cego para os erros que esses caras cometem, para as coisas erradas que acontecem, não que eles necessariamente façam, mas que o grupo que está abaixo dele faz, tá? Então você fica cego para essas coisas. O governo Bolsonaro pode ter sido bom para muitas pessoas, o governo Lula pode ser bom para muitas pessoas, mas foi ruim para muitos outros. Então, quando você abre a percepção de que nenhum nem outro, e que você está tentando ficar um pouco de fora para enxergar a realidade lá dentro, você consegue ter uma clareza melhor. E essa é a proposta do canal, né? E já entrando no assunto que eu quero trazer, eu tenho falado muito aqui nesse canal, lá no meu dia a dia, eu falo de economia quase o tempo todo, né? Eu converso com muitas pessoas próximas, né, lógico, sobre economia, política e tal. E eu tenho visto que o Brasil tem caído demais a capacidade de renda, né? A capacidade de você conseguir mais dinheiro, né? Você ser uma pessoa com uma capacidade de ganhar dinheiro, um salário melhor, na verdade, né? E cada dia que passa eu venho vendo e venho sentindo isso na pele. Quando você vai no mercado, você compra uma coisa ou outra. E você vê que para quem está vendendo, o lucro dele está baixo. E para quem está comprando, está caro, né? Então, qualquer coisa que você vai comprar, você fala, pô, mas está muito caro. Só que o cara que está vendendo, ele já está tentando manter o limite da margem dele, porque senão ele também não vende, né? Então, todo o mercado está apertado, todo mundo está se apertando. E nesse fim de semana,
eu assisti 2 vídeos interessantes. O primeiro é de um cara muito bom chamado Bruno Musa. Puder lá entrar no canal dele, é um economista da escola austríaca. O cara tem uma percepção muito boa. Todos os vídeos dele são muito bons. Bruno Musa. E o segundo vídeo que eu assisti foi do Peter, né, do canal Ancapsu. E mostrando as realidades dos salários, né? Existe uma percepção de que nos últimos 3 anos foi criado 5 milhões de empregos, né? Só que o que acontece? A faixa de salário desses caras, né, desses 5 milhões que foram criados, está entre 1 e 1,5 salário mínimo, que dá na média de 2.300, né, arredondando aí. 2.200, 2.300. E os salários mais altos, que a partir de 2 salários mínimos, 2, 3, 4, 5 salários mínimos, houve uma diminuição de quase 1 milhão de vagas, tá? Então, o que acontece? Então, esses vídeos que eu vi, tanto do Bruno Musa quanto do Peter, no Ancapsu, comprovam o que eu venho sentindo no dia a dia, né? Então, vai mostrando que realmente a população brasileira está ganhando muito pouco, porque hoje, se você comparar uma pessoa que ganha um salário mínimo, que seja 1,5, que seja 2.000, 2.000 e poucos reais, não vive, cara, não consegue viver minimamente, né? É muito difícil. E isso se dá pelo trabalho que o governo, principalmente o governo Lula, vem fazendo, que é aumentando a força do Estado, fazendo com que o Estado, né, promova emprego, desenvolvimento, mas o Estado não pode prover desenvolvimento. Ele não consegue. Por mais que você fale, como eu já até falei no vídeo recente, o Estado fez uma pista nova aqui, o Estado fez uma ponte nova para mim, na minha cidade, no meu bairro, sei lá. Mas isso não é desenvolvimento. Ele usou o seu dinheiro para fazer essa ponte e cobrou mais caro de você, né? Então, como que você vai olhar no final, ele desenvolveu o seu bairro? Não, ele cobrou mais caro para fazer. Não foi uma iniciativa privada, não foi uma percepção de que, não, realmente, se a gente fizer essa ponte, a cidade vai funcionar melhor. A minha empresa, né, eu como empresário, os caminhões vão passar mais rápido, vai economizar. O cara da vendinha, ou a dona de casa que vai atravessar a ponte para ir na feira, mas vai mais rápido. Não é necessariamente isso, não acontece necessariamente. O Estado ele não tem essa percepção, ele não consegue, porque ele é uma massa burra, né, o Estado como um todo. Porque ele não consegue entender o que é margem de lucro, né? Ele não consegue ter parâmetro. O Estado, né, não tem parâmetros de lucro. Quando você é uma empresa e você vai fazer uma ponte, você precisa fazer uma ponte, você faz os estudos minimamente antes para saber se essa ponte vai te ajudar, se essa ponte vai ajudar o desenvolvimento local ali. Então, vai valer a pena fazer ou não. Quando é o Estado, ele tem dinheiro sobrando, entre aspas, né? Ele tem fluxo de dinheiro, que é, entre aspas, também de graça para ele, né? Porque ele é o administrador, ele pega um pouquinho de cada um e é administrador. E ele pega e joga de forma sem parâmetros, tá? Então, isso, eu estou trazendo esse vídeo mais para mostrar, para que vocês possam procurar os 2 vídeos. O canal, na verdade, não é só o vídeo, né? O vídeo é só um detalhe, muitos vídeos parecidos. Mas os canais, né, tanto do Bruno Musa quanto do Peter, né, do Ancapsu, traz essa realidade, vai mostrando ponto a ponto. Então, todo dia você vai percebendo, vai assistindo, e você pode formar, né, uma percepção diferente do que é o Estado, como funciona minimamente, como funciona a economia e quais são as consequências de como a economia funciona. Porque o Lula, principalmente o governo Lula, eles acham que a economia pode ser moldada, eles podem mexer, eles podem atuar de forma objetiva e ter um resultado objetivo. Não podem. Porque, na verdade, a economia ela se dá resultado de milhões de interações, né? A economia, cada ser humano, ele é um agente econômico. Quando você gasta aqui, você gasta ali, você não gasta, você compra, você não compra, você compra, você vende. Então, isso vai fazendo a economia funcionar. E o resultado disso, ninguém controla. Ninguém consegue controlar.
Então, e os governos têm a presunção de falar, não, se eu mexer um pouquinho aqui, se eu segurar, por exemplo, hoje a gente vê, eu pego o Uber, já falei aqui também, eu pego o Uber, algumas pessoas falam assim, não, mas a economia tá maravilhosa, o emprego tá legal, mas aí eu pergunto assim, onde você tá vendo essas informações? A maioria dessas pessoas estão assistindo televisão comum. Quer dizer, eles estão olhando um lado, eles são por um viés da informação, mas no dia a dia não é real. Né? Então, o que acontece? Quando eles colocam que a inflação está controlada, que a economia está pungente, está forte e tal, esses números estão manipulados, esses números estão mexidos, porque na realidade, no dia a dia, a gente não vê isso. De novo, existe documentações que mostram que a média do salário das pessoas é R$ 2.300. Então a população está empobrecida. Né? E isso vai gerar transtornos na economia, porque quando a pessoa não consegue receber um salário minimamente decente para poder viver minimamente decente, também não alimenta o mercado. E acabei de falar, cada um é um agente econômico. Então, se você não tem dinheiro, você não movimenta a economia. Né? Então, é mais essa ideia de que nós temos que estar sempre conscientes de o que está acontecendo de uma forma ampla. Não é só assistir só YouTube, por exemplo, só ver canal 1, canal 2, canal 3, ou só assistir na Globo. Você ter percepção, tá? A economia tá boa, tá? Mas você vai no mercado, para você tá caro. Você conversa com um vizinho, pô, ele tá sofrendo com questões de preços, né? Ele tá com dificuldade de dinheiro aqui, tá com dificuldade de dinheiro ali, um parente, um amigo, um vizinho. Então, é aí que você começa, peraí, não tá batendo muito que a economia tá forte, mas mesmo pessoas próximas aqui estão sofrendo, então tem alguma coisa estranha. E isso faz com que você tenha uma capacidade de refletir, né? Uma capacidade de questionar a realidade que é te apresentada, porque muitos se apresentam a realidade, não, aqui ó, tá perfeito, tá lindo, aceite essa realidade, só que você tá estranhando, pô, mas não tá legal isso aqui. Então, quando você começa a buscar por si mesmo como que está acontecendo as coisas ao seu redor, no seu dia a dia, aí você começa a ter poder de chocar a realidade que te é mostrada, né? E da diferença que é vivida por você. Porque a única realidade é a que você vive, não é a que te contam. Porque é o que você vive, cara. Se é fácil, se você tá ganhando muito dinheiro, a sua realidade é maravilhosa. Se você tá com dificuldade financeira, a sua realidade é mais difícil, e assim sucessivamente. Eu agradeço bastante a quem assistiu esse vídeo. Gostou? Deixa o seu like, não gostou? Deixa o dislike, tudo vale a pena. Beleza? Valeu, obrigado e até a semana que vem.